que é a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. E quero louvar a Deus também pela vida da pastora Zilda, que nos convidou, nos confiou a oportunidade. Eu quero ministrar a palavra de Deus nessa noite com o tema: a casa segundo a vontade de Deus. Vou até repetir, é para nós gravarmos: a casa segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade, não é segundo o nosso querer, não é segundo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, é segundo a vontade de Deus. O Salmo de número 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista, ele nos mostra que se o Senhor não edificar a casa, os trabalhadores terão o seu trabalho inútil. E ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, aqueles que fazem o papel de vigilantes, de guarda e de protetor da cidade terão o seu trabalho em vão, se Deus não edificar e se Deus não guardar a cidade. A palavra casa na Bíblia, ela pode ser também um templo, ela pode ser também um tabernáculo, ou ela pode ser também família. E quando eu falo família aqui, eu estou falando de um conjunto de pessoas que são abrigadas sobre um teto: pai, mãe, filhos e parentes. Isto é uma família. A Bíblia, quando ela fala casa, ela pode estar falando de um templo, ela pode estar falando de um tabernáculo, ela pode estar falando também de uma família. Agora, partindo para o princípio do tema que eu falei nesta noite, a casa segundo a vontade de Deus. Como seria essa casa? Como será esta casa? Como deve ser esta casa segundo a vontade de Deus? Primeiro, nós temos que lembrar que quando fala que a casa é segundo a vontade de Deus, não é a casa mais bonita da rua, não é a casa mais ornamentada, não é aquela casa que tem a estrutura bélica e bem edificada da cidade ou da rua. Não é disso que está falando. E quando fala também da casa segundo a vontade de Deus, não é aquela que tem os melhores utensílios ou os melhores móveis dentro daquela casa. Não são os melhores guarda-roupas, não são os melhores cômodos, não são a melhor cama, o melhor sofá, a melhor televisão, o melhor aparelho doméstico. Não é disso que nós queremos falar nesta noite. A casa, ela pode ser até humilde, a casa, ela pode ser até simples, a casa, ela pode até não ter uma estrutura que alguém possa olhar e admirar aquela estrutura e dizer: que bela casa. Não é disso que eu estou falando. Mas nós sabemos também que quando Jesus entra na vida de alguém, tudo isso pode ser mudado, tudo isso também pode ser transformado. A partir do momento que Deus transforma o interior, logo também sai para o exterior também. Pois bem, a casa segundo a vontade de Deus, a primeira característica dela é que a base tem que ser a palavra de Deus. Lembra de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, aonde Jesus disse que aquele que edifica a sua casa, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, ele vai comparar ele ao homem prudente,
rocha. Ou seja, a casa segundo a vontade de Deus, ela é edificada na palavra de Deus. Pode não ter os melhores móveis, pode não ter a melhor casa da rua, aleluia, mas se a casa ela for fundamentada, edificada, alicerçada na palavra de Deus, ela é uma casa segura, ela é uma casa firme, ela é uma casa que sustenta os empecilhos, aleluia, e as embatidas contra esta casa. Quando eu estou falando casa nesta noite, lembre que eu disse que casa para mim na Bíblia representa família. Eu estou falando família. A família que é edificada na rocha, na palavra de Deus, ela não está livre, porque Jesus disse que o vento, a tempestade, os rios transbordaram sobre as duas casas, a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Mas a casa edificada na rocha, ela aguentou todo tipo de atividade da natureza, vento forte, os rios transbordando, chuva, tempestade sobre ela, mas quando tudo isso passou, ela ainda estava firme e ainda estava intacta e ainda estava de pé. Do mesmo jeito é uma família que a sua base, a sua estrutura, o seu fundamento é a palavra de Deus. O diabo pode bater investida, o diabo pode se levantar todo tipo de situação difícil, mas esta casa é uma casa segura, porque tudo passa e ela continua de pé na presença de Deus. Firme, sem desfalecer. Nós vemos em Josué, capítulo de número 1, do versículo 7 ao versículo de número 8, nós vemos que Deus deu um conselho para Josué: tão somente esforça-te e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aleluia. Não tem como fugir disso. A base tem que ser a palavra de Deus. A edificação de uma família tem que ser a palavra de Deus. Efésios capítulo de número 2, versículo 20 ao versículo de número 22. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus, a rocha principal, a pedra de esquina, aleluia. Então não tem como, irmão. O que nós vemos nos dias de hoje é que as famílias estão sendo tragadas, destruídas, estão sendo deslaceradas, porque o princípio da base não está sendo mais cumprido no seio da família, que é a palavra de Deus. Qualquer pessoa que trabalha na construção civil, menos eu, porque eu sou apenas um ajudante de pedreiro, então eu sei pouco sobre construção civil, mas quem trabalha já há muitos anos, que é pedreiro de muitas décadas, ou é um mestre de obra, ou é um engenheiro, alguém que conhece muito bem de estrutura, sabe que uma igreja como essa, um templo como esse, ou uma casa, para durar muitos anos, precisa ter uma base, um alicerce bem firme, bem edificado, bem fundamentado, porque os intempéries, a ação da natureza vai vir contra esta construção, mas quanto mais